você? Meu nome é Victor Gellert, eu moro na Alemanha, em Munique, sou engenheiro mecânico, tenho 50 anos. Perfeito. Vitor, é fácil encontrar uma moto clássica na Alemanha? Não, é bem difícil. Você acha bastante motos antigas, mas geralmente elas estão muito mal conservadas. Para achar uma que seja colecionável, já é bem difícil, tem que procurar muito mesmo. Que motos você tem na sua garagem? Eu tenho uma XL 500, uma XL 600 RM e eu comprei agora uma BMW R100 GS PD e tenho uma F650 Paris-Dakar. Essa é a única que eu sou o único dono, comprei no ano 2000. As outras são de 83, 87 e 93. Tá. Agora me fala uma coisa. A questão de manutenção de uma moto clássica na Alemanha, qual a diferença em relação ao Brasil? Lá é fácil você achar peça? É fácil você ter mão de obra de manutenção? Eu faço a manutenção das minhas motos. Eu compro o manual da moto, um manual de oficina, leio tudo e faço tudo o que dá para eu fazer, o que não precisa de ferramentas especiais. Geralmente o que você precisa fazer para inspeção eu tenho, a não ser que dê problema na elétrica, mas até isso eu já consegui uma vez resolver, porque o que existe muito é sites em que você procura pessoas que têm a mesma moto e aí você procura um tema, se você dá, por exemplo, com problema elétrico, você descreve, aí tem alguém que te ajuda, né? Por exemplo, eu tenho um clube da XL 600, sou também membro do clube da XL 500 e o pessoal se ajuda, né? Mas geralmente são proprietários e não são colecionadores. Então são pessoas que alguns são mecânicos, alguns são bem aprofundados na mecânica, outros são leigos, mas São pessoas que usam a moto. que usam a moto, né? exatamente. Legal. Mas você acha que uma pessoa leiga tem condições de, por exemplo, ter uma moto da década de 80 na Alemanha, o cara não quer pôr a mão na moto, ele vai gastar muito com mão de obra? Ah, sim, a mão de obra é caríssima, né? Muito mais caro que no Brasil? Eu não sei quanto que custa no Brasil, talvez, se você comparar com uma moto estrangeira no Brasil, seja mais barato você fazer a mão de obra lá, ou digamos uma BMW, Certo. mas uma moto nacional talvez seja a manutenção mais barata do que uma Honda na Europa. Entendi. E me fala uma coisa, Victor, por exemplo, você compra uma moto usada na Alemanha de outro proprietário. Como você regulariza essa moto? Você tem que trocar a placa, você transfere? É a mesma coisa que no Brasil ou não? Como funciona isso lá? Quando você compra, você tem o documento da moto, sempre acompanha ela, né? Então, nesse documento dá para ver quem foi o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, o proprietário, né? Tem todo o histórico dela. Então, você compra como se fosse uma carta da moto, né? Aí, o que você precisa fazer a cada 2 anos uma inspeção obrigatória e aí eles fazem um teste de freio, ver se a moto está segura, se os rolamentos estão bons e se a moto é segura, principalmente, né? Isso no caso da moto clássica, né? Qualquer uma, né? Eles testam freio, rolamento, quer dizer, uma inspeção mecânica profunda. O sistema elétrico está tudo funcionando. E a mecânica não, né? Só se está, por exemplo, fazendo curvas bem, se está brecando bem, se os aros estão Mas a pessoa soltos. anda na moto para fazer esse teste? Sim. Um inspetor? O inspetor faz esse Tem uma teste. área que ele anda? Sim, ele também tem equipamentos que vê se os rolamentos da direção, por exemplo, estão bons, se eles testam para ver se atrás a suspensão está bem presa, se está vazando óleo na suspensão e tudo mais, né? Nossa, que legal, que legal.
E me fala uma coisa, por exemplo, eu posso ter uma moto usada lá, eu tenho que pagar seguro obrigatório dela? Sim, sim. O seguro obrigatório não é caro, é bem barato. Tá. Mas, principalmente de moto, é praticamente irrisório. É uma das... imagino que você nem pensa nisso quando você adquire a moto. Os outros custos são bem mais altos do que o seguro. Quer dizer, manutenção, Muito mais caro do que o seguro. Essa verificação a cada 2 anos, né? A cada 2 anos. Essa deve custar mais ou menos uns 100 euros para fazer. E o seguro, pelo menos o que eu pago, depende da potência da moto, né? Assim, de uma moto que tem uns 50 cavalos, não é caro, custa uns 70 euros. E a inspeção custa uns 100 euros. Praticamente, a inspeção é metade do preço do seguro. Quer dizer, seguro, existem vários, tem um seguro obrigatório, tem um seguro que se faz contra roubo e acidentes, por exemplo, enchente, acidentes naturais ou chuva de pedra que danifica sua moto, é um pouco mais caro. E o seguro total, esse é caro, né? Esse, digamos, se você cair, o seguro total pagaria todos os custos, né? Mas esse não é obrigatório numa moto? Não, obrigatório é só o que, por exemplo, se você causar um acidente, você paga os custos dos outros, né? Não o seu. Faz o seguro, mas mesmo para se você deixar a moto fora e acontecer cair um galho em cima dela, esse é o seguro que eu pago. Mas eu, por exemplo, não tenho medo de roubo. A chance é maior de cair um galho do que de roubar. Não é impossível, né? Mas é bem improvável. Mas ele é engenheiro mesmo, né, cara? Você vê que ele é engenheiro na veia, né? Falando em deixar fora, Vitor, como é que é para você, que é brasileiro, mora na Alemanha, foi motociclista aqui no Brasil, como é que é essa questão do frio lá na Alemanha? Quer dizer, meio ano você não... Não, dá para andar mais do que meio ano. Né? Digamos uns 9 meses dá para andar. O mês que eu paro de andar é meio de dezembro até maio, assim. Maio já dá para começar a andar. E nesses 3 meses, o que você faz com a moto? É melhor você ligar ela eventualmente ou você deixa ela hibernando, já dá aquele esquema, já tira fluidos, o que você faz? A maioria não faz nada na moto, né? Você tem que preparar ela para o inverno, né? Você não pode simplesmente deixar ela, encostar ela vários meses, isso danifica a moto, né? E a gente tem um processo de hibernação praticamente. Como é que é? Descreve aí pra gente. Bom, a gente primeiro tem que lavar a moto, deixar ela limpa, né? É aconselhável deixar ela limpa. Alguns deixam um tanque cheio, outros esvaziam o tanque e colocam óleo no tanque, né? Você tira o tanque, coloca óleo, dá umas mexidas assim para dar uma espalhada bem. Outros tiram a vela e colocam óleo diesel dentro do cilindro para o cilindro não secar, porque o problema de deixar a moto parada muitas semanas ou muitos meses é que o óleo desce todo, né? E quando você for ligar no verão, então o cilindro está tão seco que parece que os anéis estragam, né? Entendi. Então o pessoal aconselham de colocar um óleo diesel, que esse óleo diesel ele não evapora, né? Ele fica bastante meses ainda com esse lubrificante, né? E aí você fecha o cilindro com a vela, né? E a gente coloca mais pressão no pneu, né? Digamos que são 2 PSI que você coloca, 2 bar, aí você coloca um pouquinho mais, como se você fosse viajar carregado, pouquinho mais, com 2 pessoas carregado, e suspende os pneus do chão, se tem a possibilidade, porque um pneu que fica parado por muito tempo, ele pode deformar, principalmente com o frio, né? Se você deixa a moto fora, assim, na rua, no inverno, então chega a menos 10 graus e
o pneu deforma com o peso da moto, né? E fica só nessa posição. Isso é ruim. Deixa a moto suspensa. Suspensa, é. E o tanque de combustível, faz alguma coisa ou não? Eu prefiro encher o tanque pronto, né? Outros colocam óleo porque dizem que não é bom a gasolina ficar muito tempo parada, que os resíduos podem ir para o fundo e acumular, e na hora que você liga a moto, né, chupa justo essa sujeira e pode danificar, entupir, né, o carburador ou a injeção eletrônica, né? E eu prefiro encher, dá menos trabalho. Legal. E me fala uma coisa, Victor, você falou, por exemplo, uma moto muito difícil de encontrar aqui no Brasil, por exemplo, uma Tenere 600. É uma moto que ela mora no coração de todo entusiasta de moto clássica, é muito difícil você encontrar em boas condições. É fácil encontrar na Alemanha uma Tenere 600? Depende do país, né? Por exemplo, na Itália existem muitas motos bem conservadas. E eu acho que o italiano gosta mais de motos do que o alemão, ele gosta de usar as motos. Então, você pode ver, digamos, se tem 10 motos bem conservadas, pode dizer que 7 ou 8 são italianas, são da Itália, né? E lá existe muito de pessoas que compram moto e andam um pouco e cuidam, né? Na Alemanha já é mais difícil. Você já vê o pessoal gasta mais, viaja bastante. Poucos compram para conservar. Quer dizer, na Itália tem mais essa coisa da cultura, né? Então, por exemplo, se o brasileiro quiser na Europa ter uma moto clássica, o lugar para escolher é na Itália. Ele vai Mas eles vão pagar mais. A vantagem da Alemanha é que o preço é sempre mais baixo. São as motos mais baratas da Europa, né? Já pelo fato de ter menos imposto, né? O país vizinho, a Áustria, por exemplo, as motos são mais caras. A mesma moto é mais cara, né? O seguro é mais barato na Alemanha. Isso incentiva o pessoal de consumir mais motos, né? E não guardar. Mas é óbvio que existem as motos clássicas, então já são diferentes, né? É difícil uma moto sobreviver até virar clássica, né? Então uma pessoa já tem que desde o começo andar pouco, né? Para a moto não ficar com uma quilometragem muito alta, aí já perde muito valor, né? Conta pra gente como é que foi a compra dessa BMW Paris-Dakar. Eu achei a moto na internet, né? E era de uma revenda da BMW. Eles têm muitas motos, né? E algumas, sim, até antigas. Aí eu achei essa BMW que eu estava já procurando especialmente essa por causa da cor e do ano, que era uma que eu tive quando eu estava com 24 anos, eu acho. Aí eu liguei para lá e falei que estava interessado. Não, eu escrevi um e-mail, né? Eu disse que estou interessado pela moto. Aí eles ligaram para mim e deram os detalhes, quantos quilômetros que tá, quais são as condições e tudo, né? Se está em bom estado. E aí eu falei, eu gostaria de ter fotos mais detalhadas, que a do anúncio estão com uma resolução um pouco baixa, então não dá para ver realmente se ela está bem conservada ou não. Eles falaram, a gente pode mandar para você, né, mais detalhes e tudo. E eles mandaram, né, logo no mesmo dia mandaram fotos e as fotos me convenceram. Aí eu falei, eu estou interessado na moto, né? Mas eu falei, eu moro muito longe, já era inverno, então não tinha condições de eu ir lá buscar a moto. Existe a possibilidade de ir com uma carreta, mas isso ia me custar muito tempo, né? E eles já me ofereceram de levar a moto para minha casa. Eu falei, eu moro 600 quilômetros da agência, né? Não, ia ser muito trabalho para mim ir lá só ver a moto, mesmo se eu gostasse, para trazer. Aí eles falaram, tudo bem, a gente pode fazer o seguinte, a gente manda a moto para você, você olha a moto, pode ficar até 2 semanas para ver se gostou,
E se o caso não for a moto não for o que você estava esperando, pode devolver a moto. Quer dizer, a compra mesma só é efetivada a partir do momento que eu falei eu quero comprar, né? E aí eu perguntei se precisava dar algum sinal, ele falou não precisava dar sinal nenhum, né? Só o custo do transporte, isso eu vou ter que assumir, né? Eles vão mandar a moto para você vai ficar 2 semanas experimentando a moto, e após isso que você vai dar o ok ou não? Eu posso dar na hora, né? Tá. Eles me dão um Tem prazo, 2 semanas pra... me dão um prazo de 2 semanas para escolher, mas se eu achar que na hora eu quiser, eu posso falar, eu fico com ela, né? E uma moto de 27 anos, eles fizeram uma revisão e te deram garantia de 1 ano, é isso? Sim, eles fizeram a revisão completa da moto e dão garantia até de 1 ano. Isso foi o que mais me convenceu. A quilometragem baixa, já são só 30 mil quilômetros, e eles tiraram foto da moto desmontada, das peças, para eu ver que realmente a moto está com pouca quilometragem, que você vê o cilindro. E eles falaram qualquer detalhe que eu quiser da moto, eles tiram, né? Interessante, muito interessante. E que cidade que é essa? E o nome dessa concessionária? Só para a gente posicionar mais. Olha, é uma cidade tão pequena que eu esqueci o nome. Eu olhei assim... É uma loja ou é uma... É uma revenda, é uma revenda. Uma revenda bem-vinda. A revenda autorizada. Eu olhei, quando eu vi o anúncio, a primeira coisa que eu faço é ver qual é a distância da minha casa. Aí eu já vi, se for assim, 200 quilômetros, eu vou buscar. 600 quilômetros já era para mim longe demais. Legal. E eu sei que é perto de Colônia, mas é uma cidade pequena. Uma referência, né? Legal. Vitor, por que essa calma do vendedor? Porque aqui no Brasil, quando a gente vai comprar uma moto clássica, é uma moto que é muito rara. Então apareceu uma XT500 ou apareceu uma Paris-Dakar, são motos que não existem. A gente compra muitas vezes sem ver, vai ver depois, porque tem que comprar rapidamente, porque senão alguém vai lá e compra. Eu vejo que esse... eu acho que ele tem essa calma porque ele sabe que eu vou comprar. E a moto estava na manutenção, então eles não tinham como entregar a moto em dezembro. E era bem antes do Natal, e eles fecham pro Natal, né? Entre o Natal e o Ano Novo ia fechar, e eu fui o primeiro que liguei, né? Essa é a diferença. Você não pode perder tempo, né? Se você for o primeiro que liga e você der a garantia que você vai comprar, aí eles confiam em você, né? Existe um começo de uma negociação. Se você é o primeiro a começar esse relacionamento... Porque é o seguinte, você entra em contato, aí ele liga para você e se você fala que está com interesse, né, de comprar, e eles também me mandaram já os papéis que eu tive que assinar, né? Praticamente eu comprei com uma garantia de poder devolver em 2 semanas, né? Então você firmou um compromisso, né? Sim, eles têm a minha assinatura e tudo mais. Não é que, assim, sem mais nem menos que eles mandam a moto. E eu assinando, ele também vou assumir os custos do transporte, né? Legal. Quer dizer, se eu quisesse só dar uma volta na moto, aí ia sair caro, né? Porque o transporte não é barato. Né? Tá, mas o que eu não entendi, tem muita procura por essas motos? Acontece se você vê um anúncio e comprar a moto, já vendeu? Sim. A procura é alta, sim. Porque a oferta é pouca, né? Tá. Outra pergunta. Aqui no Brasil, a gente vê anúncios de motos antigas e quando vai ver a moto de perto, ela tá linda na foto. Quando vai ver de perto, é um Frankenstein. São feias, repintadas, medonhas. Isso acontece na Alemanha também? A pessoa anuncia uma moto como estando maravilhosa, original, perfeita, impecável, baixa quilometragem, e quando você chega lá, é um Sim, eu já tive experiência ruim e boa, né? Geralmente você acha de pessoas particulares, né? Esses anúncios. E existem... O que acontece, principalmente em motos dos anos 80, é que as pessoas que têm essas motos acabam ficando velhas demais para andar de moto, né? Uma pessoa com
60 anos não quer mais andar com uma moto que dá partida no pedal, ou acha que, geralmente em caso de doenças, né? Então eles acabam vendendo a moto, e essas motos são bem conservadas, né? Se você tiver a sorte de achar uma pessoa dessas, aí geralmente o anúncio bate com o que você vê na moto. É raro. O cara de má fé tem? É raro. Existe o atravessador e existe aquele que esconde, né? Por exemplo... Esconde um problema, né? E se você fizer a pergunta e perceber que não está recebendo resposta adequada, aí você já desconfia que não é sério, né? Já houve caso de eu até ir ver uma moto e o tanque estava amassado e o vendedor não falou que estava amassado, sabe? Esconde detalhes que iriam depreciar ou abaixar o preço, né? Porque o preço das motos antigas não é assim tão alto, né? Se você vai na faixa que o preço é baixo, então é muito arriscado de você ver uma moto que na foto parece até estar melhor do que ela está realmente. Mas se o preço aumenta, aí você já tem um pouco mais de garantia, né? Quanto maior o preço, maior a garantia da moto realmente está boa, né?